Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. 2 capítulos no Novo Testamento oferecem resumos da história do Antigo Testamento, focando personagens importantes. Em Atos capítulo 7, Estevão citou fatos históricos na sua defesa perante o Sinédrio, o corpo de liderança religiosa em Jerusalém. Em Hebreus capítulo 11, o autor citou exemplos de heróis espirituais para reforçar a necessidade da fé para agradar a Deus. Os dois resumos enfatizam o conceito de peregrinos, estrangeiros que moravam temporariamente longe do seu próprio país. Abraão saiu da terra onde nasceu e foi morar como estrangeiro na terra que Deus lhe mostrou. Deus prometeu dar aquele território aos descendentes de Abraão, mas ele mesmo não recebeu a terra. Estevão disse, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Atos capítulo 7, versículo 5. A única parte da terra que Abraão chegou a possuir foi um cemitério que ele comprou, não recebeu de graça. O autor de Hebreus frisa a importância da fé de Abraão quando ele diz, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, versículo 9. Herdeiros da promessa, habitando em tendas em outra terra. Esse patriarca olhava além da terra de Canaã para o verdadeiro país da sua cidadania. Diz Hebreus 11, versículo 10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O autor inclui os descendentes das próximas gerações, ao acrescentar, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas agora, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Isso em Hebreus capítulo 11, versículos 13, 14 e 16. Os descendentes de Abraão herdariam a terra, mas somente depois da sua própria peregrinação. Estevão continuou lá em Atos capítulo 7, versículo 6, e disse, e Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Outro exemplo citado por Estevão foi Moisés, que passou 40 anos como peregrino em Midian, antes de voltar ao Egito para libertar o povo da escravidão. Atos capítulo 7, versículos 29 ao 34. O apóstolo Pedro estende o conceito da peregrinação para descrever a vida dos seguidores de Jesus aqui na terra, como peregrinos, que não devem se sujeitar aos costumes deste mundo. Ele fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, e capítulo 2, versículo 11. Nisso, ele concorda com o apóstolo Paulo, que disse que os cristãos são cidadãos de outra pátria. Filipenses 3, versículo 20. Quem serve a Cristo vive no mundo, mas não é do mundo, porque aguarda uma pátria celestial. Vamos agora às perguntas do dia. A pergunta de ontem. Paulo fez defesa em Cesareia diante de qual rei? Alternativas. A, o faraó do Egito. B, o rei Agripa. C, o rei Arquelau. Ou D, o rei Filipe. A resposta certa, B, o rei Agripa, como diz em Atos capítulo 26, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos.
e continua relatando a defesa de Paulo em Atos capítulo 26. Pronto para a pergunta de hoje? A Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho do Antigo Testamento, ficava onde? A. No Santo Lugar, primeira parte do tabernáculo. B. No Santo dos Santos, segunda parte do tabernáculo. C. No pátio do tabernáculo. Ou D. Na casa do sumo sacerdote. A resposta, amanhã, no final do próximo episódio. Estrangeiros e Peregrinos não é apenas um nome de podcast. É uma descrição de todos os servos do Senhor vivendo neste mundo, mas procurando uma pátria celestial, uma cidade feita por Deus. Vamos continuar a caminhada para aquela pátria no céu e nunca vamos ficar contentes com as coisas deste mundo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.